graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Boa noite você que nos assiste online. Nós vamos dar continuidade à palavra do Senhor, à série de mensagens que nós estamos falando e começamos agora em maio, a respeito do conhecer Jesus através do Evangelho segundo João. E essa é a nossa terceira mensagem. O texto que nós vamos usar para a nossa meditação nessa noite está lá no primeiro evangelho, no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 14 até o verso 18. Se você puder abrir a sua Bíblia, João capítulo 1, verso 14 a 18. Eu vou projetar esse texto usando a linguagem ou a versão da Bíblia Viva, que é uma Bíblia muito contemporânea na sua interpretação. Ela fala com palavras muito mais simples, mas é evidente que se você acompanhar pela sua Bíblia, você vai ver que tudo está dentro do mesmo contexto. João capítulo 1, versos de 14 até 18, a Bíblia nos diz assim: Cristo tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, e era cheio de perdão, amoroso e da verdade. E alguns de nós vimos a glória dele, a glória do Filho único do Pai Celeste. João mostrou Cristo ao povo, dizendo às multidões: Este é aquele que é muitíssimo mais importante do que eu, porque ele já existia muito antes de mim. Todos nós temos tirado proveito das ricas bênçãos que ele nos trouxe, bênçãos sobre bênçãos amontoadas sobre nós, porque Moisés só nos deu a lei com as suas exigências rígidas e a sua justiça sem misericórdia, enquanto Jesus Cristo nos trouxe, além disso, o perdão amoroso. Ninguém jamais viu realmente a Deus, porém, o seu Filho único certamente o viu. Ele vive com o Pai e nos contou tudo a respeito dele. Bendita seja a palavra do Senhor Jesus nessa noite. Embora nós estejamos inclinados a achar que Jesus surgiu em nosso meio há um pouquinho mais de 2000 anos atrás, tornando-se a semelhança de homem, como diz o texto, João, ele parte da prerrogativa que Jesus já existia. A pré-existência de Jesus é algo extremamente importante para nós falarmos, porque Jesus não simplesmente apareceu como um ser humano qualquer. Jesus é pré-existente. E como vimos nas semanas anteriores, a história da humanidade tem revelado que a maioria dos homens, dos seres humanos, resiste a tudo que Deus tem mostrado, tudo que Deus tem falado. A maioria das pessoas resistem ao próprio Jesus, e desde da sua morte e ressurreição, várias heresias vieram surgindo ao longo da história da humanidade para tentar descredenciar a messianidade, a deidade de Cristo. Mas nós vimos também, semana passada, que muitos rejeitaram a luz, Jesus. Mas aqueles que o aceitaram e o receberam, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui é tremendo, é maravilhoso, quando a gente entende que a partir do momento que a pessoa confessa Jesus como Senhor da sua vida, ela muda do status de criatura de Deus para filho, filho por adoção. Deus nos traz a sua família com todos os direitos do filho legítimo que é Jesus. Por isso, a palavra de Deus, Paulo vai nos dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo, porque Jesus é o herdeiro, nós somos co-herdeiros. O verbo se fez carne, ou Cristo tornou-se humano, é a demonstração de que Deus assumiu a própria condição do homem para manifestar não só o que ele é, mas para manifestar o seu plano de resgate para a humanidade. Muitos vieram antes de Jesus para apontar para o momento do nascimento de Cristo. Muitos vieram, muitos falaram, os profetas, os livros do Antigo Testamento, todos eles apontam para a pessoa de Jesus. E quando Jesus toma forma humana, Jesus na verdade está consumando o plano que foi elaborado por Deus para resgatar a humanidade,
para trazer a sua criação de volta para a sua família, e por isso que nós somos filhos. E para Deus se fazer carne, quando a gente usa essa expressão, Deus se fez carne, como é que Deus fez isso? Deus escolheu uma mulher, Deus escolheu Maria, e através dela, através de Maria, a natureza humana foi concedida para Jesus. Jesus já era pré-existente, como João diz, no início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e é uma referência ao Logos, a divindade, a pessoa de Jesus. E quando Jesus se torna carne, por intermédio do seu nascimento, através de Maria, duas naturezas estão perfeitamente em Cristo. A natureza divina, que foi a concepção do Espírito Santo, e a natureza humana, que foi o nascimento através de uma mulher humana, de Maria. E é evidente que a Bíblia fala muito a respeito da graça de Maria, de ser Maria uma mulher extremamente abençoada, e dentre todas as que existiam naquela época, foi a mulher escolhida para ser o receptáculo, para trazer ao mundo a pessoa do próprio Deus. Com certeza era uma mulher agraciada, era uma mulher abençoada, mas ela não transferiu para Jesus a divindade, ela transferiu a humanidade, porque Maria era uma mulher exatamente igual às outras. É lógico que o que a diferenciava era a sua consagração a Deus. Era uma mulher temente a Deus, muito consagrada, e por isso ela foi escolhida. Mas ela não transferiu para Jesus a divindade, ela transferiu a humanidade. A divindade de Cristo foi transferida pelo Espírito Santo. Quando o anjo chega para Maria e diz assim: olha, através de você vai nascer o Salvador da humanidade. Ela fala assim: mas como? Se eu nunca conheci homem nenhum. Aí ele fala assim: você será concebida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trará para você a semente. Então foi uma fusão da divindade que o Espírito Santo plantou, o próprio Jesus em Maria, e o nascimento de Jesus foi um nascimento igual aos outros bebês nascem. Por isso Jesus tem hoje absolutamente duas naturezas. A natureza divina, que já era própria dele, que por um determinado momento, Paulo diz que ele se desprendeu, que ele se esvaziou de toda essa divindade para nascer numa humanidade limitada, e a natureza humana, que foi adquirida através do seu nascimento virginal. O próprio apóstolo Paulo nos lembra isso em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, Paulo diz assim: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando o Espírito Santo gera em Maria, ou gerou em Maria, o Senhor Jesus, ele gerou uma pessoa que tinha duas naturezas, e Jesus continua com essas duas naturezas, porque a Bíblia diz que ele morreu como um ser humano qualquer morre, e ele foi ressuscitado com um corpo de glória, que é o corpo que ele habita hoje. E Jesus é o mesmo corpo que nós vamos habitar quando morarmos no céu, o corpo da glória. Nós seremos exatamente iguais ao que Jesus é hoje, a forma como Jesus está hoje. Isso é tremendo, tremendo, porque Jesus tem todos os elementos que um ser humano tem. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu medo, Jesus foi tentado, assim como nós. Jesus se cansou, assim como nós nos cansamos. Jesus precisava do refrigério, muitas vezes, como nós precisamos, do descanso, como nós precisamos muitas vezes. O Deus Todo-Poderoso se fez homem. E hoje, esse é o tema da nossa mensagem, da terceira mensagem, da exposição do Evangelho de João. Nós vamos numa longa jornada aqui, falar a respeito de Jesus, e eu tenho certeza que você que acompanha essa jornada conosco, que começamos agora no começo de maio, e se quiser ver as mensagens anteriores, estão todas lá no YouTube, você vai conhecer a pessoa mais maravilhosa que você
pode ter ou possa ter conhecido ou conhecerá na sua vida, que é a pessoa de Jesus. E nesse trecho, esse é um trecho muito importante, porque a encarnação de Cristo é um dos postulados da fé. O fato de Deus ter nascido como homem é um dos postulados da fé cristã. Por isso esse detalhe está lá, escrito no credo apostólico, que foi aquele compêndio de 12 pontos doutrinários que foram escritos pelos apóstolos e pelos pais da igreja para reafirmar os pontos principais da nossa doutrina. E dentre eles está lá a encarnação de Jesus. A encarnação de Jesus em João capítulo 1 verso 14 até o verso 18, que nós vamos meditar, ela nos fala de como foi essa habitação. E aqui existem elementos muito interessantes nesse texto que podem passar desapercebidos para o leitor sem uma visão e um estudo um pouco mais profundo da linguagem que João usa. Jesus veio habitar entre nós com simplicidade. Nós falamos na semana passada a respeito disso, da simplicidade de Jesus, de como nós também temos que ter uma fé simples, de como nós temos que desenvolver uma igreja simples, de como nós precisamos ser simples na nossa relação com Deus e com as pessoas, de como nós precisamos ser simples na própria dinâmica da igreja. Quando a gente para pensar nisso, a gente vai chegar à conclusão que a gente é que complica a nossa própria vida. A vida é um pouco mais simples de viver, mas às vezes nós complicamos. Nós temos muita autocobranças, autossabotagens, que nós mesmos somos às vezes os nossos piores inimigos na vida de fé. A gente acha que a gente não é digno e por isso a gente não busca, e de fato a gente não é digno. Quem diz que somos? Nenhum de nós é. Todos nós carecemos da graça maravilhosa do Senhor Jesus. E o verso 14, ele diz assim: Cristo tornou-se um ser humano e morou aqui na terra. O que é interessante nesse texto é a palavra que João usa. Quando ele usa a palavra morar ou habitar, João, na língua grega, ele está usando a palavra eskenao. E sabe o que quer dizer essa palavra no grego? Ela quer dizer tenda. Então presta atenção no que João está dizendo. Talvez uma melhor tradução seria mais ou menos essa: Jesus esteve habitando em tendas conosco, ou ele tabernaculou entre nós. É lógico que esse verbo não existe, né? Pelo menos eu acho que não. O verbo tabernacular, tabernáculo, é uma referência ao início do povo de Israel. Se você se recordar da história, você vai ver que o povo de Israel, o templo era um tabernáculo, e Deus estava no tabernáculo. Então quando João usa a palavra eskenal, ele está fazendo algo proposital. Ele está falando tanto para os gregos, que foram aqueles que pediram para João escrever o Evangelho. Ele está dizendo o seguinte: que Jesus veio fazer uma habitação provisória. A habitação de Jesus entre nós, o fato de Deus tornar-se homem, foi algo provisório. Por isso ele usa essa palavra tenda. E foi frágil. Foi uma habitação frágil. Quando você olha para a vida de Jesus, aquilo que aconteceu com Cristo, o Deus Todo-Poderoso poderia fazer muitas outras coisas, ter outras reações, se Ele quisesse. Quando Jesus estava na cruz, Ele podia ter feito uma simples oração, para que miríades de anjos viessem libertá-lo de lá. Mas Ele não o fez, porque tudo aquilo fazia parte do processo e do projeto de Deus para o resgate da humanidade. Mas é fantástico o fato da gente ver o apóstolo João dizer assim: Jesus tabernaculou, Jesus viveu em tendas como nós. E isso é tremendo. Ele habitou entre nós, e ele usa uma palavra que para o judeu era muito importante, porque ele lembra da história dele, quando eles estavam no deserto. Eles também habitaram em tendas. Eles também tinham uma habitação provisória. Eles também tiveram uma habitação frágil.
Então João, na verdade, quando ele usa essa palavra, ele não só está dizendo a respeito da simplicidade da moradia de Jesus entre nós, mas ele está também fazendo o povo lembrar que assim como o povo de Israel habitou em tendas, Jesus também veio tabernacular, veio habitar entre nós. E aí ele diz assim, que foi uma habitação cheia de glória. É uma outra referência, porque no templo de Israel, quando Deus se manifestou para o povo viu a glória. Então, quando João está usando essas duas palavras, essa palavra tabernacular, a palavra esquenal, está usando a palavra glória, está remetendo ao pensamento das pessoas, ao povo de Israel, a glória que o povo de Israel teve, o fato de Deus habitar no meio do povo. E ele está querendo dizer assim, Deus veio morar conosco e numa tenda. Deus não veio morar conosco num palácio. Eu disse isso a semana passada. Jesus foi simples em tudo que ele fez. A forma como Jesus falava. Por que ele usava parábolas? Ele poderia usar palavras cultas ou palavras complicadas para falar. Jesus falava 3 línguas. Ele falava o hebraico, o grego e o aramaico. Jesus poderia ter usado palavras difíceis. E uma vez só Jesus usa uma palavra em aramaico quando ele estava na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. A única vez que Jesus usa uma palavra em aramaico. Ele poderia ter, mas ele era simples na sua palavra. Ele usava coisas do cotidiano. Ele falava da agricultura, falava das coisas simples. Falava das coisas que as pessoas estavam acostumadas a lidar no dia a dia. E ele usava essas coisas como referência para questões espirituais. Para ensinar as pessoas através de analogias, de parábolas, Jesus falava sobre verdades espirituais. Ele foi muito simples, as pessoas gostavam de ouvir Jesus, porque elas iam ouvir os sacerdotes, elas iam ouvir os escribas, os mestres da lei, e elas viam que era muito complicado ouvir aquele povo, que falava cheio de um monte de terminologia que o povo mesmo não entendia. Mas Jesus era simples no seu falar. Jesus era simples no vestir. Jesus tinha uma profissão simples. Jesus escolheu pessoas simples, pescadores, para serem os seus discípulos. Metade dos discípulos de Jesus eram pescadores. Evidente que tinha alguns que eram um pouco mais cultos, como Judas Iscariotes, que o traiu, como Natanael, provavelmente, que é Bartolomeu, que era uma pessoa estudiosa da Bíblia, o apóstolo Paulo, que foi o 12º apóstolo, que chegou depois, que veio substituir o Judas. Paulo foi chamado quando Jesus já estava glorificado, mas ele foi chamado como apóstolo, ele foi testemunha da ressurreição de Jesus. E é tremendo a gente ver isso, que Deus é simples, que a vida cristã é simples, a fé é simples. A maior referência de fé para nós é a fé de uma criança, simples. Isso a gente precisa entender. A gente complica demais o evangelho e a vida da igreja, e nós podemos fazer de uma forma diferente. E ele lembra o povo quando ele diz no verso 14: nós vimos a sua glória. O verbo usado é o mesmo verbo usado para a palavra teatro. Teatro era uma coisa que os gregos usavam muito. As peças teatrais, os gregos eram apaixonados por conhecimento, sabedoria, né? A filosofia veio deles, mas eles também gostavam muito de espetáculos. E eles tinham os teatros aqueles personagens que eram feitos, cada um usando o mesmo ator, usando várias máscaras. O hipócros, né? Que Paulo fala, da onde vem a palavra hipócrita, né? De várias máscaras. E ele diz assim: nós vimos a sua glória. E quando ele diz assim, nós contemplamos a glória, nós vimos a glória, ele está mais ou menos dizendo assim, que nós conseguimos assistir, contemplar a glória de Deus na pessoa de Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente consegue contemplar a glória de Deus, a gente consegue contemplar a graça de Deus, o Deus que em toda a essência assume a condição humana. Ele expressa toda a sua glória
na maravilhosa pessoa de Jesus. O Deus que se fez conhecer. Porque João fala assim: ninguém viu a Deus, mas as pessoas viram Jesus. E quando elas olham para Jesus, e quando elas conhecem a Jesus, elas conhecem a Deus, porque Jesus é Deus, Ele manifestou a glória de Deus. Isso é tremendo. Fala também da sua manifestação de graça e verdade. O graça que esses dois termos aqui do verso 16, todos nós temos tirado proveito das ricas bênçãos que Ele nos trouxe, bênção sobre bênção, graça e verdade. O sinônimo de graça é bondade infinita, e o sinônimo de verdade é fidelidade. Como é que nós podemos desfrutar da graça de Deus? 1 Pedro capítulo 5, verso 5 diz: do mesmo modo, vós que sois moços, sede sujeitos aos que são mais velhos, cingivos de toda humildade, para servirdes uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça. Nós falamos disso semana passada, do viés da bênção de Deus, porque o primeiro capítulo de João está carregado de humildade, do evangelista João. Semana passada nós falamos do João Batista, porque o João evangelista fala do João Batista, daquele que veio anunciar Jesus, um homem simples também. Irmão, se você não entende isso, você nunca vai conseguir viver um cristianismo autêntico. Se você não entende que o viés da bênção de Deus, da graça de Deus é a humildade, você nunca vai conseguir viver o cristianismo autêntico. A pessoa que bate no peito, que é orgulhosa, essa pessoa nunca vai conseguir ser abençoada por Deus na sua plenitude, porque a Bíblia diz claramente: Deus resiste àquele que é soberbo, e Deus dá graça àquele que é humilde. O caminho para receber a graça de Deus é a humildade, é reconhecer que Deus é simples, que o próprio Deus, tendo, como Paulo diz aqui, por usurpação, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus não reivindicou o direito de ser Deus, mas Ele assumiu a posição de servo, de humilde. Você já pensou nisso? E muitas vezes Jesus podia ter dado uma carteirada, falando: não, Deus, aqui sou eu. Mas Ele decidiu se posicionar de forma humilde. E aqui isso é tremendo na pessoa de Jesus. Se nós temos que aprender uma coisa com Cristo, temos muitas, mas se você tem que aprender uma coisa com Cristo hoje, aprenda: o caminho da graça é o caminho da humildade. Quem é humilde recebe a graça de Deus. É extremamente, absolutamente necessária a humildade para desfrutarmos da graça de Deus. E aí o texto usa em algumas versões graça sobre graça, mas e no texto da Bíblia Viva que eu li está bênção sobre bênção, bênção sobre bênção. Ou seja, a graça de Deus, ela vem sobre as nossas vidas de forma cumulativa, quando nós vivemos a nossa vida simples e na humildade que Deus requer. Nós vamos tendo graça sobre graça, bênção sobre bênção. Mas ainda a graça vem acompanhada com a verdade, segundo o evangelista João. Embora ele conheça a verdade sobre nós, Ele ainda nos ama ao ponto de morrer na cruz. Isso é tremendo, né, irmãos? Jesus, Ele sabe tudo a respeito de nós. Jesus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Jesus sabe tudo o que nós falamos e pensamos. Jesus vê aquilo que nós fazemos e que todo mundo vê, e aquilo que nós fazemos que ninguém vê. Ele sabe de tudo. Jesus é a verdade e sabe de toda a verdade. Ninguém consegue enganar Deus pelas aparências. A gente engana as pessoas pelas aparências, mas Deus não é enganado pelas aparências. Deus não é ingênuo. Quando a gente fala que Deus nos abençoa, nos perdoa, Deus não faz isso por ingenuidade. Deus, Ele não é fiel a você.
Uma das frases que você vai ver sempre, tem muito adesivo em carro principalmente, né? Deus é fiel. E a impressão que a gente tem, e que as pessoas têm quando colocam um adesivo desse, assim, Deus é fiel a mim. Não, Deus não é fiel a você, irmão. Deus é fiel a Ele mesmo. É o que a Bíblia diz. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel por causa dele mesmo. Ele é fiel a Ele. Ele é fiel à sua própria fidelidade. E aqui a gente tem que entender que mesmo assim, Deus ainda nos dá o gosto da sua misericórdia, apesar de nós mesmos, dele nos conhecer completamente, apesar dele saber exatamente quem nós somos, Deus ainda nos abençoa e investe na nossa vida. Deus ainda nos ama de forma incondicional, independente de nós mesmos. Eu já vi muita gente dizer assim, eu ouvi até sábado um testemunho desse no grupo de jovens, até sábado eu estava ouvindo um testemunho desse, foi legal, de uma das irmãzinhas dizer assim, eu não me achava digna de Deus, eu até não orava muito, porque eu achava que Deus não ia atender a minha oração, porque eu me achava muito errada, eu tinha uma visão equivocada de Deus, eu achava que Deus estava sempre para me punir, que Deus ficava só observando os meus erros para me punir, eu nunca me achei digna. E é muito interessante ouvir alguém dizer isso, porque ninguém é digno. Eu não sou. Eu nunca fui digno da graça de Deus, nunca fui e nunca vou ser. Não é pelo fato de eu ser pastor que eu vou ter algum tipo de privilégio em detrimento dos outros, de forma alguma, porque o amor que Deus tem por mim e por você é exatamente igual, é o mesmo amor que Ele tem por aquela pessoa que nem está no Evangelho, porque Ele está tentando resgatar, e talvez eu tentando usar a sua vida para resgatar, porque o amor de Deus, Ele é o mesmo para todas as pessoas. Deus resolveu atribuir um amor, Ele dá um valor para mim e para você, que é um valor que Ele atribuiu, e é inquestionável isso faz parte da graça de Deus. Ele atribuiu um valor para nós, e Ele é fiel a este valor que Ele atribuiu, independente de como você esteja. Você nunca vai ser digno, mas mesmo assim Ele vai te abençoar. Ele conhece a sua verdade, Ele não é ingênuo, mas Ele é fiel a Ele mesmo, e Ele decidiu ser assim, Ele decidiu te abençoar. E aqui, irmãos, é tremendo isso na nossa vida. A fidelidade de Deus é tremenda na nossa vida. Portanto, desfrute dessa manifestação de graça e verdade que o Senhor tem feito sobre você, tem derramado sobre você. Deus tem sido fiel na nossa vida. Deus tem nos amado de forma incondicional. E se você quer conhecer um pouco mais a respeito desse Deus, se você quer saber um pouco mais como esse Deus pensa, como esse Deus age, você não precisa fazer curso de teologia para isso. Você precisa ler a Bíblia e conhecer Jesus. Porque se você conhecer Jesus, você vai conhecer como é que Deus age. Quando você lê o relato do Evangelho, quando você vê Jesus falando e agindo, é exatamente daquela forma que Deus age. Deus é aquele que permite que as criancinhas cheguem. Deus é aquele que ouve o clamor daqueles que estão longe, que estão à margem da sociedade, como cegos que estavam à margem e que gritaram por Jesus. Deus atende aquele que subiu na árvore, o Senhor Zaqueu, que era um pecador publicano, escória da sociedade. Jesus estava lá, Jesus sabia quem ele era. Jesus falou assim: Zaqueu, desce daí, eu sei quem você é, eu vou na tua casa hoje. E teve salvação lá. Deus é aquele que pega uma mulher que foi, ou recebe uma mulher que foi pega no ato do adultério, e não concorda com ela, com o que ela fez, mas ele diz assim: ok, ela errou, mas quem de vocês não errou? O que ele estava dizendo isso? Eu sei da vida dela, ela é pecadora, mas qual de vocês é melhor? E a Bíblia diz que todos aqueles, do mais velho para o mais novo, começaram a jogar as pedras no chão e foram embora.
E Jesus concordou com ela. Jesus diz: não, cadê aquelas pessoas que te condenam? Ela falou assim: foram embora. E Jesus diz assim: então vá, eu estou te perdoando, mas não peques mais. Jesus não concorda, mas Ele conhece a nossa verdade, irmãos. Ele sabe quem nós somos. E é tremendo a gente ver essa manifestação da graça e da verdade de Deus sobre nós. Jesus é a verdade de Deus, e Jesus conhece a verdade sobre cada um de nós. E o fato dele conhecer a verdade e não nos punir, porque Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém, a gente sofre com as consequências do nosso próprio pecado. Mesmo assim, Ele derrama graça sobre cada um de nós. E isso é tremendo na pessoa de Jesus. Portanto, nessa jornada que nós temos, essa jornada de conhecer Jesus, eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito interessante e importante para a nossa vida. Nós conhecendo Jesus, eu tenho certeza que quando você conhece Jesus, você vai conhecer um pouco mais a respeito de você mesmo, e você vai conhecer um pouco mais a respeito de Deus, porque é impossível alguém ler a Bíblia e não conseguir, enxergando a santidade de Deus, não conseguir enxergar a si mesmo. Lembra-se de Isaías? Quando ele teve uma visão, Deus teve aquela teofania, manifestação de Deus no templo, quando Isaías chega, capítulo 6, que ele diz que ele viu Deus assentado num grande trono, viu os querubins, os serafins, e louvando a Deus e dizendo: santo, santo, santo. Quando ele contempla a santidade de Deus, quando você contempla a santidade de Deus, é inevitável que você olhe para você mesmo. Foi o que Isaías fez. Depois que ele contemplou a santidade de Deus, ele falou assim: ai de mim, porque eu sou uma pessoa impura, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Porque é inevitável que você, ao conhecer Jesus, ao conhecer mais de Deus na palavra, você olhe para você e veja o quanto você precisa dele. Mas seja você quem for e tenha feito você o que fez, Deus ainda te quer. Esteja você sujo, esteja você se sentindo indigno. Se você é indigno, eu também sou. Todos nós dois precisamos da graça de Jesus, e a fidelidade dele nos abençoa. Talvez você tenha dito: eu não mereço bênção de Deus na minha vida. E eu vou dizer para você: é verdade, você não merece mesmo, mas eu também não, nem eu mereço. Mas Deus mesmo assim me abençoa, e mesmo assim Deus vai te abençoar se você estiver em Cristo, porque Ele é fiel a Ele, não é fiel a você. Guarde isso no seu coração. Você precisa de Jesus na sua vida, e se você ainda não conheceu Jesus, eu quero de novo orar com você. Eu fiz isso semana passada, eu quero fazer de novo isso, porque talvez você que esteja nos assistindo tenha vivido uma religiosidade, como eu vivi a minha religiosidade anos atrás, antes de conhecer o Deus verdadeiro. E a gente vai perceber que religião não serve para nada. Você vai perceber que a sua religião não é a denominação que você frequenta, não é a doutrina que você segue. A sua religião precisa ser a pessoa de Jesus, porque só Ele pode religar-nos a Deus, que é isso que religião quer dizer. Então preste atenção nisso. Eu gostaria que onde você estivesse, vocês que estão conosco, fechem os olhos e nós vamos orar. E se você não abriu o seu coração para Jesus, o faça agora.